Amém? Aquilo que nós falamos revela, irmãos, no que nós cremos. Aquilo que sai da nossa boca mostra o que nós cremos, o que nós pensamos e quem é que está minando a nossa mente muitas vezes. E eu falei nos cultos anteriores que logo que a gente se converte, a gente aprende a falar o crentez fluente. Amém? O que é o crentez fluente? Misericórdia. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Jesus, não é assim? Deus me livre. A gente aprende a falar o crentez fluente. E aí, irmãos, muitas pessoas pensam, poxa, esse é crente. Só que não é só o crentez, irmãos, que revela de quem você é filho. Mas tudo aquilo que sai da tua boca, tudo aquilo que você fala, revela para as pessoas ao seu redor aquilo que você acredita, quem você é e quem é o teu pai. Amém? E coisa maravilhosa é, irmãos, quando alguém fala perto de nós e nós rapidamente identificamos. Ali tem um crente, ali tem um cristão, ali tem alguém que acredita em Deus. E é maravilhoso ouvir isso, não é, irmãos? E a palavra de Deus diz em Provérbios 10:11, se você quiser ir correndo tentando me acompanhar, diz assim, ó: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Nós somos justos, amém? Você crê nisso? Em Cristo nós somos justos, não por causa daquilo que nós fazemos, mas porque Ele nos justificou. E a nossa boca, irmãos, precisa ser um manancial de vida. Quando nós falamos, precisa fluir um rio de água viva de dentro de nós para abençoar, para dar de beber, irmãos, para aqueles que têm sede. Mas a minha pergunta para você é, irmãos, os lugares onde você vai, os lugares que você frequenta, as pessoas que estão ao seu redor, quando você abre a boca para falar, elas conseguem beber desse manancial de água da vida que é Jesus Cristo, irmãos? Ou será que os lugares onde nós temos ido, aquilo que nós falamos, tem derramado, tem despejado morte sobre a vida das pessoas? E muitas vezes sobre as nossas vidas também. Porque aquilo que você fala tem esse poder de gerar vida ou de gerar morte. E quando nós geramos vida, nós comemos desse fruto. É isso que a Bíblia falou, foi esse o primeiro versículo que eu li com você. Mas há muitas coisas, talvez, irmãos, que nós temos colhido, que são frutos sim de algo que nós falamos. Porque nós não entendemos que aquilo que nós falamos ativa a nossa fé. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que tanto a fé quanto a incredulidade, elas são espíritos, amém? E assim, irmãos, para de achar que tudo aquilo que você fala é neutro. As coisas que você fala ou geram fé, ou geram incredulidade, ou geram vida, ou geram morte. O que tem saído da tua boca, irmão? Nada? O que você tem falado? Será que as palavras que você tem dito, irmãos, têm sido cura? Ou têm ferido as pessoas? Em Provérbios também, 12, no versículo 18, diz assim, ó: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, há pessoas, irmãos, que muitas vezes nós conversamos e parece que a gente não está num dia muito bom, num dia de angústia, e parece que no momento em que a gente conversa, aquilo gera vida em nós. Parece que aquelas palavras que as pessoas falam geram uma cura na nossa alma. Mas há muitas palavras que muitas vezes nós ouvimos que geram feridas em nós. Hoje nós estávamos falando no Encontro com Deus sobre isso. Quantas pessoas deixaram de sonhar por causa de palavras que foram lançadas? Quantas pessoas deixaram de acreditar por causa de palavras que foram lançadas sobre a vida delas e que fizeram elas deixarem de acreditar naquilo que Deus tinha para elas? Às vezes, irmãos, foram pessoas que lançaram sobre a nossa vida palavras desse tipo, que nos feriram, que nos machucaram. Mas muitas vezes nós mesmos fazemos isso com as pessoas também. Machucamos, ferimos através de coisas que nós não deveríamos ter falado. E quando nós identificamos isso, irmãos, nós deveríamos ser rápidos em consertar. Eu falei nos cultos anteriores, às vezes, irmãos, nós somos tão rápidos em reclamar, ou rapidamente, somos rápidos para falar aquilo que não concordamos, aquilo que nós não queremos, aquilo que não gostamos.
Mas muitas vezes não conseguimos elogiar, irmãos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós aprovamos. Porque a gente pensa assim, a gente subentende que a pessoa já sabe. No casamento. Eu falei nos cultos anteriores. Quando o marido te ajuda a limpar a casa, irmã, tá lá passando pano, querido, você fala, nossa, que bênção que você é. Ou você fica pensando, não fez mais que obrigação. Mas se o marido esquece a toalha em cima da cama, faz 20 anos que eu tô casado com essa praga. Faz 20 anos que eu tenho que tirar a toalha de cima da cama. Meu Deus do céu, mas não aprende, eu não aguento mais. Quando é que tu vai aprender? Não é assim, irmão? Todo dia tá lá a irmã reclamando da mesma coisa de novo. Mas quando ele faz algo que é certo, algo que é correto, a gente pensa, não fez mais que obrigação. Não vou elogiar, não. Senão vai ficar se achando. Não é assim, irmã? Não, né, irmã? Você não faz isso, né? Você elogia quando o marido te ajuda, né? Você é mulher de Deus. Amém? Calma que vai sobrar para vocês também. Amém, homens? Aí a mulher se arruma. E ela fica andando na frente do marido. Para ver se ele percebe que ela está arrumada e se dá um elogio. Se ele fala, nossa, como você tá linda. Só que ele pensa assim, ela sabe que eu acho ela linda. Não é assim? Mas veste uma roupa feia, irmã. Eu passei na frente dele para ver se ele não fala, onde é que tu vai com essa roupa? Não é assim? O Juliano é assim, irmão. Se eu vestir uma roupa meio estranha, ele fala, onde é que tu vai? Mas às vezes eu tô desfilando na frente dele e ele não fala nada. Eu falo, tu não vai falar que eu tô bonita? Ele assim, tu sabe? Eu falei, não, quero ouvir. Eu me vesti pra você me elogiar. Aí ele tá aprendendo, irmãos. Amém? As brincadeiras à parte, às vezes é assim, irmãos. Nós achamos, queremos que as pessoas saibam o que a gente pensa, o que a gente acha, e a gente pensa, não, já sabe. Mas quando é coisa ruim, a gente é rápido em reclamar. A gente é rápido em falar. E a gente deveria ter a mesma rapidez em elogiar. Não somente marido, esposa, falei brincando, mas nossos filhos, quando eles fazem algo que é bom, algo que é correto, nós deveríamos reforçar aquela atitude e dizer, nossa, que bênção, que bom isso que você fez. E elogiar. Sabe por quê, irmãos? Não porque a gente não saiba disso, mas é que isso faz bem para aquele que ouve, edifica, cura. A palavra do sábio medicina. É isso que nós lemos aqui. Eu brinquei no culto anterior, eu falei que a Aline, sempre que ela me vê, a Aline Castro, ela chega assim, eu já falei hoje que eu te amo. Eu falo, não, hoje você não me falou ainda. Ela fala assim, eu te amo. Parece engraçado, irmãos, mas eu sei que ela me ama, amém? Ainda que ela não me dissesse, eu sei. Mas, quando ela fala isso, é algo que reforça algo dentro de mim. É algo que me deixa feliz. E a mesma coisa com você. Talvez há coisas que você sabe, mas que nós ficamos felizes quando alguém repete, quando alguém fala novamente. E nós deveríamos ter isso, irmãos, como algo comum de falar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós temos uma mentalidade errada de que o silêncio é algo precioso. E às vezes é sim. Mas, às vezes, irmãos, o silêncio prejudica em vez de ajudar. Há casamentos, muitas vezes, irmãos, onde o silêncio predomina e ninguém fala mais nada. E você acha que isso é um sinal de algo bom? Claro que não. É algo que já está bem ruim. E por causa do silêncio de Adão, irmãos, foi que Eva fez o que fez, sabe por quê? Porque quando a serpente chegou para Eva e disse assim, olha, e ele engana ela, a serpente engana ela e diz assim, olha, Deus disse isso, isso e isso. Só que não era o que Deus tinha dito. Só que Eva aceitou o que a serpente disse, irmão. A mentira da serpente comeu do fruto. E Adão come também. Mas o que Adão deveria ter feito? Não. Não foi isso que Deus disse. Então, às vezes, há momentos na nossa vida em que o silêncio não é bom, não, irmãos. Que a gente precisa aprender a falar. A gente precisa falar. A gente precisa declarar. Porque aquilo que nós falamos gera algo no mundo espiritual. E deixa eu falar algo para você, irmãos. Aquilo que você fala sobre você também. Eu estou aqui citando exemplos de muitas vezes de coisas, de críticas que nós fazemos contra as outras pessoas. Mas às vezes, irmão, você é muito duro com você mesmo. Às vezes você fala muita coisa dura sobre você. E deixa eu falar algo mais sério para você ainda. Quando você se descredibiliza, não espera que o outro te dê crédito. Quando você se diminui, não espere que o outro te aumente.
Quando você fica se diminuindo, você está dando direito para o outro de te diminuir também. E às vezes a gente finge isso, irmãos, como se fosse uma falsa humildade. Essa coisa de ficar, nossa, eu sou tão burro. Você fica falando isso na frente dos outros que você é burro, as pessoas vão começar a olhar para você e você achar que você é burro. E qualquer coisa que você faz de errado é porque ele é burro. E as pessoas começam a enxergar você como alguém burro. Você começa a achar que você é burro. E de repente ninguém mais tira esse rótulo, irmão. Mas muitas vezes foi você que falou primeiro. Foi você que deu direito para as pessoas de falarem isso sobre você. Amém? Às vezes você se descredibiliza através de coisas que você fala. Não queira que o outro te dê crédito aí, irmãos. Imagina você se eu chegasse aqui antes da pregação e dissesse, olha, irmão, eu nem sei direito o que eu vou falar para vocês, que hoje eu estou meio atrapalhada. Nem sei o que eu estou falando. Você ia ouvir a pregação inteira pensando, a pastora não sabe o que ela está falando. Meu Deus, como ela está atrapalhada hoje. É verdade, ela está atrapalhada. Sabe por quê, irmãos? Porque eu declarei, eu falei isso. E você começa, e aquilo que nós falamos faz com que o outro comece a enxergar daquela forma e até nós mesmos. E como eu disse, às vezes você fica se diminuindo, e tudo que você declara, presta atenção, tudo que você declara, tudo que você fala, de repente começa a se tornar uma verdade. Como é que diz aquela frase? Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, irmão. E aí você tem problema de autoestima. Aí você chega na frente do espelho e fica, meu Deus, como eu tô gorda. Aí você dá mais uma volta, chega na frente do espelho de novo, meu Deus, como eu tô gorda. Não, você pode estar pesando 40 quilos, que você vai continuar se olhando no espelho e achando que você tá gorda. Porque você fica declarando isso o tempo todo, amém? E de repente você não consegue se enxergar de outro jeito. Eu sei que parece besteira, irmãos, mas não é. É verdade. Isso acerca de tudo. Você vai fazer uma coisa, você diz, eu não consigo fazer. Eu não posso fazer. E você não vai conseguir, você não vai poder mesmo enquanto você ficar repetindo isso. A partir de hoje, irmãos, comece a mudar as coisas que você fala sobre você. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 1. Não sei se você sabe, mas Jeremias foi um profeta constituído sobre as nações. Muitos profetas apareceram. Jonas foi um profeta que foi direcionado somente a uma pequena cidade chamada Nínive. Houve outros pequenos profetas que foram direcionados somente a Judá, outros somente a Israel. Mas Jeremias não. A palavra de Deus diz que Jeremias foi um profeta constituído sobre as nações, todas as nações. Só que a Bíblia fala que ele era um rapazinho novo. Como que nós sabemos disso? Lá em Jeremias 1, quando Deus diz para ele o que ele deveria fazer, ele diz assim, olha, eu não consigo. Eu sou ainda muito jovem. Eu sou ainda muito novo. E se você ler no versículo 7, Jesus fala assim para ele. Ele disse, ó, Senhor Deus. Volta ali, irmão, desculpa, volta lá. Eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Para o 7 para mim. E o Senhor disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irá tudo quanto te mandar, irás. Entenda, Jeremias profetizou algo sobre ele, errado, e Deus disse, não digas que você é um menino. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Você vai falar. E às vezes nós somos assim. Às vezes as pessoas falam algo a nosso respeito e você fala, não, eu não sou isso, eu não sou capaz. Eu estava brincando com os irmãos ali antes, no culto anterior, e alguns já pegaram a revelação, né? Às vezes alguém chega para você e fala assim, nossa, como você tá bonita. Aí você fala, nossa, que blusa bonita. Comprei na lojinha de R$13. Que agora não tem mais R$10, né, irmãos? Só os R$13 agora. Sabe essa mania de ficar se diminuindo? Você nunca consegue dizer obrigada. Você fica, não, você que é. Né? Aquela coisa, não tem problema elogiar o outro também, irmãos. Mas essa mania de ficar se diminuindo. Aí no primeiro culto, o Juliano estava ali na porta. O Juliano aqui, não o pastor, o Juliano mesmo que canta aqui no louvor. Daí estava na porta. Aí o André chegou e falou assim para ele, nossa, como você tá bonito. Ele disse, amém, obrigada, eu recebo. Porque nós estávamos falando sobre isso no outro culto, irmãos. Então assim, quando alguém falar algo bom a seu respeito, receba. Diga amém, eu recebo.
Obrigada. Não fique, você é uma bênção. Ai, não, eu não sou, é porque tu não me conhece. É porque tu não convive comigo. Por isso que tu acha que eu sou uma bênção. Você vai ser um líder de célula. Não, eu não sou capaz. Nós somos assim, irmãos. Nós ficamos nos diminuindo o tempo todo. E quando você fica falando que você é capaz, que você não é capaz, você realmente não se sente capaz. E quando você declara isso e não se sente, as pessoas ao seu lado começam a achar a mesma coisa sobre você. Comece a mudar aquilo que sai da tua boca, irmão, em nome de Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus comigo em Tiago 3, versículo 4. Diz assim, ó. Vede também os navios. Naus é a mesma coisa. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Se você continuar lendo, você vai ver o que é esse leme. Aqui a Bíblia está falando de um navio, de uma embarcação que é quem, irmãos? Você. Você é essa embarcação, amém? Uma grande embarcação. E você passa muitas vezes por ventos impetuosos, por lutas, por dificuldades. Só que muitas vezes no meio da luta e no meio da dificuldade, você deixa, irmãos, que o teu leme te governe. O que é o leme aqui? A língua. A comparação que a Bíblia fala, se você continuar, fala que o leme é a nossa língua, aquilo que nós falamos. E aí ele fala, um leme, algo tão pequenininho, é capaz de governar uma embarcação tão grande. Nós somos tão grandes e muitas vezes somos governados pela nossa língua, por aquilo que nós falamos. Aonde é que um navio tem que chegar, irmão? No porto? No cais? Amém? E onde é que você tem que chegar? Você tem que alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas às vezes, irmãos, esse leme faz com que o navio se desgoverne e vá para qualquer outro canto, vá para qualquer outro lado que não é o porto. E às vezes assim somos nós, Deus tem um propósito para a nossa vida, mas às vezes aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós declaramos, nos leva para outros caminhos, faz com que a gente fique girando muitas vezes em círculo e não consiga alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós, irmãos, por causa das besteiras que nós falamos muitas vezes, que não são verdades. Pastor, mas o que é a verdade? A verdade, irmão, é o que Deus fala a teu respeito. Só que às vezes a gente tem essa falsa humildade, irmãos, porque é uma falsa humildade de ficar se diminuindo diante dos outros. Humildade de verdade é você declarar o que Deus disse. O que Deus disse ao seu respeito é a verdade e você precisa repetir isso, irmão. Porque tudo que você fala ativa a sua fé. Quando você declara algo bom ao seu respeito, isso ativa a sua fé e faz com que você comece a crer naquilo verdadeiramente. Não só somente sobre você, mas somente sobre a sua vida também, irmão. Seu casamento. Para de falar, irmãos, que o teu casamento é infeliz, que o teu casamento é ruim. É isso que você está profetizando sobre a sua vida? Quer ver bênçãos na tua casa e no teu casamento, irmão? Começa a declarar que o teu casamento é uma bênção. Mas, pastora, não é. Irmãos, não declare aquilo que você vê, declare aquilo que você crê, amém? A palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Mas se você não crê, fale do mesmo jeito, porque isso vai ativar a sua fé e você vai começar a crer. A Bíblia fala também que nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Então não declare o que você vê, declare o que você crê. E o que você tem que crer? Naquilo que Deus diz, irmãos. Sobre você. Sobre as pessoas. É isso que a gente precisa começar a repetir. Essas são as verdades de Deus. Isso que gera vida nas pessoas e na nossa vida também. Não deixe que as tuas palavras te governem, irmãos, e te levem para o caminho errado. Que as tuas palavras, que a tua língua te governe para o propósito de Deus, para onde o Senhor está te levando.
Então, pelo amor de Deus, irmãos, a partir de hoje, começa a tomar cuidado com aquilo que sai da tua boca. Para de falar besteira. Às vezes você olha para o seu filho e fica só falando palavras de maldição sobre a vida dele. Meu Deus, olha isso daí, ó. Não quer estudar. Nunca vai ser ninguém na vida. Não. Você é uma bênção. Você é uma bênção em nome de Jesus. Você vai ser quem Deus quer que você seja. Deus tem propósito para a sua vida, meu filho. Minha filha. Em nome de Jesus. Uma pessoa, irmãos, que fica o tempo todo lançando essas coisas é um destruidor de sonhos. E a minha pergunta para você, quantos de vocês aqui ouviram talvez na infância, você nunca vai ser nada? Você nunca vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. E você ouviu isso tantas vezes que você começou a acreditar nisso. Você começou a acreditar que você realmente não ia chegar a lugar nenhum. Porque você ouviu tantas vezes que aquilo começou a se tornar uma verdade. Por isso que aquilo que nós falamos, irmãos, é tão importante. Seu filho, declare sobre a vida dele palavras de bênção. Seu casamento. Seu marido. Fala assim, ó, ele é uma bênção de Deus. Sacerdote de Deus. Às vezes não é, né, irmã? Mas você não vai declarar aquilo que você vê, você vai declarar aquilo que você crê, amém? Maridos, a minha mulher é uma bênção. Mulher sábia. Às vezes não é. Aí você declara. Amém? Comece a falar. Comece a falar as verdades de Deus, irmãos. Muitas coisas vão mudar na sua vida. Irmãos, eu falei para você no começo da pregação que tem coisas que você está vivendo hoje, que são frutos de coisas que você declarou lá atrás. E a minha pergunta para você é, você vai continuar declarando as mesmas coisas? Você vai continuar falando as mesmas coisas que você falou até agora? Deu resultado? Mas, pastor, isso que tu está falando aí parece aquele negócio da psicologia, o tal do PNL, que é Programação Neurolinguística. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus veio antes da psicologia, amém? Nós não copiamos a psicologia. É a psicologia que copiou muita coisa da palavra de Deus. Essa coisa de crer e declarar, irmãos, é algo que eles usam. Que se você repete uma coisa várias vezes, aquilo começa a acontecer. Parece que é um negócio assim. Não, irmãos, é o que diz na palavra de Deus. Não foi inventado por homens, não, irmãos. Foi Deus que disse. E você precisa crer nisso. Homens inspirados por Deus que declararam isso. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 1, no versículo 20, que Deus dá as promessas e que dele vem o amém. Amém? A palavra amém significa que assim seja. Eu concordo. Eu recebo. É isso mesmo. Então, irmãos, quando alguém declara palavras de bênção sobre a sua vida, você precisa dizer amém, eu recebo. Eu aceito, eu quero, eu concordo. Amém? Porque você vai ser muito próspero, irmão. Ah, os irmãos do segundo culto não repetiram, não falaram amém, eles ficaram comendo mosca. Amém? Você precisa crer, você precisa declarar. Falar, irmãos, de miséria não vai fazer de você rico. Falar de derrota não vai fazer você vitorioso. Você precisa começar a declarar. Não aquilo que você está vendo, mas aquilo que Deus fala sobre você. As nossas palavras precisam edificar. Efésios 4, no versículo 29, diz assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Palavra torpe, irmãos, torpe significa podre, apodrecido, que não tem valor nenhum. Então a palavra de Deus diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Nenhuma palavra que não serve para nada, que não tem valor nenhum. Mas que saia da sua boca palavras que edifiquem. E que dê graça para os que ouvem. O que é edificar algo, irmãos? Edificar algo é acrescentar, é aumentar, é levantar alguma coisa. Quando você está edificando uma casa, você está fazendo ela aumentar, ela crescer, certo? E da nossa boca precisam ser palavras, sair palavras que edificam, que aumentem, que ajudem as pessoas.
Mas, pastor, isso não vai ajudar as pessoas a serem orgulhosas? Não, irmão. O orgulhoso não precisa, amém, de ninguém elogiando ele. Ele já é orgulhoso por si mesmo, ele já resolve isso sozinho. Da nossa boca precisa sair palavras que ajudem a pessoa a crescer, que ajudem a pessoa a se levantar. A pessoa está caída, irmão. Eu ajudo ela a levantar, eu edifico a vida dela. É isso que tem que sair da nossa boca. E por último, ali diz assim, ó, para que dê graça aos que ouvem. Aquilo que você fala precisa gerar graça na vida daqueles que estão ouvindo, mas principalmente na sua vida, irmão. Porque a pessoa que mais ouve o que você fala é você mesmo. E aquilo que você tem dito tem gerado graça sobre a sua vida? Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, meu Deus, que desgraça, tá tudo ruim, eu tô falido, agora foi boi com as cordas, nada mais vai dar certo na minha vida. Eu tô desempregado, não vou mais arrumar emprego. Meu casamento é uma porcaria. Os meus filhos só a misericórdia de Deus. O meu trabalho é uma porcaria. Irmão, você está declarando. E deixa eu te falar, vai ser tudo uma porcaria mesmo. Porque as nossas palavras têm poder criativo. Quando eu digo algo, eu estou dando autoridade para aquilo acontecer de fato. E a boca fala que o coração está cheio. Amém? A palavra de Deus fala sobre uma menina, não cita nem o nome dela na Bíblia, irmãos. Mas você já ouviu falar sobre a história de Naamã. Naamã, irmãos, é um rei que teve lepra. Lepra é uma doença de pele, a pele apodrecia. E a palavra de Deus diz que uma moça que estava cativa, que estava prisioneira no reino de Naamã, diz para ele aonde ele poderia encontrar cura. Mas pensa aqui comigo, irmãos, para ela estar prisioneira, para ela estar cativa naquele lugar, significa que aquele rei havia enviado pessoas lá, aonde ela morava, e retirado ela à força do meio da família dela, da cidade dela, das pessoas que ela amava. Isso não matou ninguém. E aí a palavra de Deus diz que ela estava como prisioneira, então, naquele lugar. Só que quando ela vê que o rei estava leproso, que o rei estava doente, ela chega para o servo e fala, olha, lá na minha cidade, lá de onde eu vim, tem um profeta de Deus que pode curá-lo. E o que isso mostra para mim e para você, irmãos? Que essa menina não foi movida pelas circunstâncias. A circunstância dizia que ela era prisioneira, ela era movida pelo que estava dentro do coração dela. E aí ela foi lá e falou. Ela não falou por causa daquilo que ela estava vendo, mas por causa daquilo que ela era e do que estava dentro do coração dela. E ainda que ela estivesse como prisioneira em outra nação, ela sabia que ela era filha do Deus vivo. Ela sabia quem era o Deus que havia sobre a vida dela e ela sabia que aquele Deus podia curar aquele homem. Se fosse eu e você, irmãos, ia dizer, deixa morrer. Deixa morrer de lepra. Só que as circunstâncias, a situação em que ela vivia não mudava, irmãos, o que tinha no coração dessa menina. E infelizmente a palavra de Deus não cita o nome dela, irmãos, mas olha, eu queria saber. Queria saber mais sobre ela. Não deixe que aquilo que está as circunstâncias ao seu redor, irmãos, mude as palavras que estão saindo da sua boca. Não olhe para as circunstâncias, irmãos, guarde seu coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Amém? O que contamina o homem, irmãos, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Foi isso que Jesus disse, né? Hoje, meio-dia, eu cheguei lá no encontro com Deus, o Juliano estava comendo maionese com a mão. Cheguei, que nojo! Eu tinha colocado na mão dele e estava lambendo. Eu falei, que nojo, tu nem lavou a mão. Aí ele, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Eu falei, ai Deus, virei as costas e deixei falando sozinho, né? Eu falei, eu mereço. Eu lembrei disso agora que eu falei sobre isso, irmão. Mas voltando para a pregação, é verdade. Não é o que sai, não é o que entra que contamina, mas aquilo que sai. Porque aquilo que sai da sua boca, irmãos, tem poder para contaminar a sua vida. A sua vida e a vida das outras pessoas. Em nome de Jesus, a partir de hoje, irmãos, que da sua boca comece a sair palavras que geram vida. No meio de uma guerra, lá em Joel 3, no versículo 10, Deus diz assim para o profeta, diga o fraco, eu sou forte. Então não importa a situação que você está vivendo, irmãos, e não importa se nesse momento você está vivendo um momento em que você sente fraqueza, que você sente desânimo, que você sente talvez muito limitado.
Pare de declarar isso. Pare de dizer, meu Deus, eu estou cansado. Ai, eu estou fraco. Eu não dou conta. Pare de dizer essas coisas, irmãos, e comece a dizer, eu sou forte. Eu consigo. Eu posso sim. Quando você começa a declarar essas verdades, as coisas ao seu redor começam a ser transformadas, as coisas começam a mudar, a forma com que as pessoas te enxergam começa a mudar, a forma com que você se enxerga começa a mudar. E há pessoas que têm uma visão de si mesma tão distorcidas, irmãos, que muitas vezes destrói até os próprios relacionamentos. E tem até relacionamento ferido aqui no meio da igreja por causa de coisas que você disse sobre você e sobre as outras pessoas. Então comece a mudar isso hoje em nome de Jesus, irmão. Comece a declarar quem você é. Quando a dificuldade vier, você vai falar igual Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E por minha causa ele vai se levantar. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou amado. Eu não sou um fracassado. E eu quero te convidar a ficar de pé agora, irmão.